Bom dia, graça e paz em Jesus Cristo, nosso Senhor. Começamos hoje a nossa revisão de todo o conteúdo, né, a partir da cronologia bíblica e da visão dos personagens bíblicos daí. Então, sem mais delongas, vamos por o início. E não vamos falar de Adão e Eva, Caim e Abel e o próprio Noé, por conta de que não temos informações históricas sobre a cultura daquele povo ali. É uma cultura muito primitiva, e aí seria tudo que uma conjectura sem a menor base histórica, então nós não vamos fazer isso. As duas únicas coisas que podemos afirmar em relação a Noé, dentro do nosso conteúdo aqui, é que a partir dele nós temos a nossa civilização, né, e as primeiras mitologias surgem a partir da descendência de Noé. O segundo fato é que o dilúvio aparece em várias culturas e mitologias, não só na Bíblia. Nós temos uma referência ao dilúvio nos sumérios, uma referência nos maias e em outros povos, a respeito de uma grande inundação. Até mesmo dentro dos egípcios, tem uma história de uma grande alta do Nilo que inundou a região também, talvez possa ser uma referência ao próprio dilúvio. Então tá bom, então vamos lá. Então passa Noé, passa o tempo, a civilização se desenvolve um pouco e a Bíblia nos traz o quê? A história da Torre de Babel. É a primeira história grande ali após Noé. Quando eu era menor, eu escutava essa história como uma grande torre redonda, bonita, que foi construída para tentarem chegar lá no céu e tal. E, assim, um entendimento completamente simples, equivocado, funciona para a criança, mas não é bem isso que a história realmente trata. Então vamos agora falar um pouquinho da Torre de Babel, aproveitando aqui um pouco do que a gente conhece. Quando Noé sai da arca, Deus dá uma ordem muito clara, que o homem deveria repopular a região, as terras, se espalhar, ter filhos, desenvolver agricultura, os animais e tudo isso aí. No entanto, eis que da descendência de Noé surge um rei, um rei já sumério, já é considerado da antiga Mesopotâmia, então ele já era um rei sumério. E esse rei, o que ele resolve fazer? Ele resolve centralizar o poder. Ao invés de espalhar e povoar a terra, ele faz o contrário. Não, vamos centralizar o poder aqui, vamos se reunir aqui. E ele começa a construir um grande zigurate, mas não para alcançar o céu de forma literal. O que ele queria era se divinizar através daquilo. Então lembre que um rei sumério, ele se tornava uma semidivindade através de um ritual, onde ele com uma sacerdotisa da deusa Inanna tinham relações sexuais e tudo aquilo, e aí ele se tornava um semideus na terra. Então, diferente do egípcio, que tinha que provar a questão sanguínea dele, a relação com os deuses, o sumério não, ele tinha que só passar por um ritual. Então ele não precisava ter uma origem nobre, assim por dizer. Então, assim, construindo essa grande torre, esse grande zigurate, e o zigurate, que é aquela pirâmide quadrada que eu já mostrei uma foto na primeira aula, ela tinha uma relação com a religião. Era um templo, na verdade, o zigurate. Ele era um palácio, mas era um templo. Então esse rei, o que ele queria fazer? Ele queria construir o maior zigurate já construído, para centralizar todo o poder ao redor dele. Ele queria o quê? Se comparar a Deus. Foi isso que irritou a Deus, que deixou Deus tão bravo. A gente sabe que nosso Deus não divide a glória, não divide o trono com ninguém. Tudo pertence a Ele. Então, o que esse cara faz é isso, na verdade. E a Bíblia cita, e muitos acreditam, que tenha sido um rei chamado Nimrod. Mas, de acordo com estudiosos assírios e o próprio grande estudioso dos sumérios, o Noah Kramer e seus colegas, aquilo nada mais era do que um título dado a um lorde ou senhor de Marad. Marad, aquele local, aquela cidade. Então, Nimrod não era o nome do rei. Nimrod, na verdade, era o título dele. Ele era o rei daquele local. Aquele era Nimrod. Ele devia ter um outro nome aí. Então, esse cara, o que ele faz? Ele constrói essa grande torre, esse grande zigurate, essa grande pirâmide, e resolve centralizar o poder econômico, o poder político, todo ao redor dele, e se tornar a maior divindade daquela região. E aí a gente sabe o que acontece, Deus destrói aquele zigurate, e aí nós temos evidências encontradas em 2017, é muito interessante isso, eles encontraram placas babilônicas. Essas placas que eles encontram, elas têm uma instrução de como reconstruir um zigurate. E não é um zigurate qualquer.
Essas placas falam de um grande zigurate que foi destruído, não se sabe como, e essas placas trazem a forma como ela seria reconstruída. E os historiadores, arqueólogos que não são cristãos, ateus, etc., eles acreditam que é uma referência, sim, à história bíblica, à Torre de Babel. Então eles passam a considerar a Torre de Babel a partir de 2017 com essa descoberta. Isso é interessante a gente saber isso aí. Então, quando alguém for discutir, falar que a Torre de Babel não existiu, não, agora nós temos até prova de que existe uma ligação ali. Né? Então, com base em tudo isso aí, nessas pedras e nos registros que nós temos daquele povo, nós sabemos que a Torre de Babel era um zigurate de cerca de 100 metros de altura, ou seja, da altura de um prédio de 20 andares. Essa era a Torre de Babel. Não era uma torre tão alta que chegava até o céu. Era um prédio de 20 andares. Para aquela época, isso era grandioso. Aí você tem que contextualizar. Era um povo que não estava acostumado com construções grandes. E não fizeram. E a própria estrutura do zigurate sumério não faria sentido. Ele é uma pirâmide quadradinha que vai subindo. Então, para eles conseguirem fazer algo que iria até o céu, eles teriam que pegar o continente inteiro e começar pela borda do continente, né, a construir. Não faria nem sentido. Então, não tem nada a ver com realmente chegar literalmente até o céu, né? A gente pega lá em Dubai, por exemplo, a gente tem o Burj Khalifa, que tem 160 andares aquele prédio. Ou seja, ele tem 8 torres de Babel de altura. Né? Mais do que isso, a gente teve o homem que foi até a Lua. Né? Nós temos os satélites colocados pelo homem ao redor da Terra. E Deus não matou esses astronautas, Deus não derrubou a Torre de Dubai. Por quê? Porque o sentido é outro. Aqui nós tivemos um rei que foi contra uma ordem divina, né, do povo se espalhar, e um rei que tentou se comparar a Deus. E a gente sabe que Deus não gosta disso, por isso que Deus castiga e destrói esse zigurate, essa torre. Quando Deus destrói essa torre, aquilo não é o suficiente. Deus faz mais uma coisa. Ele confunde a língua dos homens. E aqui entra algo muito interessante, porque não é só na Bíblia que isso é relatado. E eu acho gostoso a gente ver em outras culturas ali que isso é relatado, porque se isso aconteceu lá nos primórdios, e as mitologias do mundo vêm a partir de Noé ali, é óbvio que essas histórias seriam compartilhadas. Então nós temos alguns registros disso aí do que acontece. Por exemplo, na mitologia persa, né, Arimã, que é um espírito maligno, ele confunde a língua dos homens em um determinado ponto para bagunçar com o homem, para, né, fazer isso aí como de uma forma negativa. A gente vai lá para a mitologia chinesa, acontece a mesma coisa. Os deuses confundem a língua dos homens. Você vai lá para o livro dos maias, os maias têm um livro sagrado chamado Popol Vuh. E nesse livro tem relatos que contam o quê? Tem um lamento de um maia antigo, e ele fala: nossa língua era uma quando partimos, e aí esquecemos nossa fala, e as línguas das tribos mudaram. Isso é um relato maia, de um momento lá atrás da história, em que do dia para a noite, de uma forma súbita, as línguas mudaram. Então nós temos esses 3 relatos e mais alguns relatos em outras mitologias que falam do momento em que os deuses confundiam as línguas dos homens. A gente sabe que foi o nosso Deus. Qual é a diferença? Que para esses povos pagãos, né, foi uma coisa negativa, uma coisa ruim. Então os deuses faziam isso por maldade, para bagunçar com o homem. E nós sabemos que nosso Deus faz isso por quê? Faz por amor, né, para disciplina, e é diferente da visão deles. E faz sentido, porque dentro da visão pagã, o nosso Deus é o inimigo. Então, claro que eles veriam isso como uma forma negativa, uma coisa ruim. Né? Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós temos só um Deus único e verdadeiro, e ele faz isso por questão de justiça e disciplina. Né? Faz por amor. Então, o que é a Torre de Babel? É a história de um rei megalomaníaco que queria todo o poder ao redor dele, queria se tornar alguém tão importante quanto o próprio Deus, e Deus castiga, destrói aquele zigurate, separa a língua dos povos e força o povo a se separar e povoar a terra, como tinha sido dito lá atrás, quando Noé saiu da arca. Né? Então, essa é a história de Babel. Essa historinha de que era uma torre para chegar até o céu, balela, tá? Funciona para criança, mas nós temos condição de entender mais a fundo essa história. E aí a Bíblia entra na história de Abraão, e esse sim fica mais fácil de estudar. Por quê? Porque nós temos mais informações a respeito de Abraão, né, sobre a cultura, onde ele viveu e tudo aquilo. Existem algum documento provando que Abraão existiu na história, fora da Bíblia? Existe. Existe um documento assinado lá de 1900 a 2000 a.C., que
os historiadores acreditam que tenha pertencido ao próprio Abraão, que é uma compra que Abraão fez e tem esse registro dele. Então, sim, tem, não vou dizer comprovações, mas relatos da existência de Abraão fora da Bíblia também. Então, pegamos Abraão, gente. Vamos falar de Abraão um pouquinho agora, né, dentro do contexto dele. Então, tem esse cara chamado Terá. Né? Terá é um nobre, ele é rico, ele faz parte daquela nobreza da cidade de Ur, daquela região. Ele tem uma loja de ídolos, ele trabalha junto com um templo. Então, o fato dele ter uma loja de ídolos, você já sabe que ele é um nobre de Ur. Então, tem o Terá, e Terá tem um filho chamado Abraão. Né? A gente não sabe qual é o nome sumério realmente de Abraão, a Bíblia não nos traz isso. Com certeza ele tinha um outro nome, né? Nós temos o nome que Deus dá para ele depois, o nome hebraico e tal. Mas o nome original de Abraão, sumério, é um pouco mais... tem algumas teorias de qual é o nome, com base naquele documento e tal, mas não vem ao caso aqui porque a gente não sabe o que de fato é verdade ou não. Mas o fato é que Abraão era aquele menino, um menino nobre, da riqueza, estudado, sabia matemática financeira, tinha tido o básico do treinamento militar por conta do seu status social. Né? E esse menino, em um determinado ponto, tem um encontro com Deus. E como que se dá esse encontro com Deus? Os estudos judaicos mais antigos têm uma versão desse encontro de Abraão com Deus, mas a gente não sabe se isso tem realmente um respaldo verdadeiro, histórico. Então a gente vai desconsiderar esse relato judaico e vamos se ater ao fato de que Abraão teve um encontro verdadeiro com Deus. Houve uma outra pessoa que pregou para Abraão, um outro sacerdote? Não, Abraão tem um encontro pessoal com Deus. Deus alcança Abraão dentro daquela cultura dele. E o que acontece? Deus vai mandar que Abraão, né, saia daquela região, né, com sua família e tal, e vá para onde ele mandasse. Agora imaginem vocês nessa situação, gente. Tá? Você está lá, você tem um trabalho bom, você ocupa uma situação financeira muito boa, você ganha uma promoção no teu trabalho, talvez, os teus filhos estão matriculados numa boa escola, né, sua família está muito bem financeiramente, você vive num local muito seguro, uma cultura muito rica, e de repente você decide do dia para a noite ir para um lugar pobre, violento, sem nada, abandonar teu emprego, abandonar tudo e ir embora e levar tua família junto. Ou pense que seu pai ou seu cônjuge teve essa mesma ideia. Do dia para a noite, amanhã a gente pega tuas coisas, estamos indo embora. Vamos para onde? Vamos para o pior lugar possível. Não interessa, só vamos. Então, pense a situação. Você não ficaria um pouco indignado com essa situação? Sua família não ficaria um pouco indignada, né? Pensaria que você teve, sei lá, um surto psicótico, alguma coisa. Tentariam, sei lá, até internar essa pessoa. Foi isso que aconteceu com Abraão. Né? Abraão, Deus manda ele sair, Abraão pega e sai. Gente, vamos embora. Então, a família de Abraão não deve ter gostado dessa situação. Eles não devem ter entendido aquilo. Pô, como é que a gente vai abandonar tudo, deixar nossa loja para trás, ir para um local perigoso? Ô, Abraão, o que você está fazendo, cara? Mas, no entanto, ainda assim, a família acompanha Abraão, principalmente a sua esposa. Por que isso acontece? Porque eles eram sumérios. Né? E existia uma grande importância a essa fidelidade da família, a fidelidade conjugal. Isso era muito importante para aquele povo. Se Abraão fosse egípcio, por exemplo, Sara, quando visse aquilo, o que ela ia fazer? Não, Abraão, não, então vamos divorciar, dá meus bens aqui e tal, vamos ali assinar um papelzinho ali, eu pego meus bens, você fica com os filhos, no caso eles não tinham filhos, né, no caso, mas só dando um exemplo, e você segue teu caminho e eu sigo o meu. Porque o egípcio não tinha essa ligação tão importante com a família, né, entre os cônjuges, como tinha o povo sumério. Como Abraão era sumério, Sara acompanharia Abraão, porque essa fidelidade era quase sagrada para eles. Então ela acompanha. Por mais que fosse uma decisão esquisita para eles e tal, Abraão decidiu sair, vamos seguir Abraão. O fato de Terá ter ido junto com o filho significa que Abraão já estava assumindo o papel de pai da família. Já estava assumindo aquele papel, assumindo a loja, tudo aquilo. Para Abraão poder sair tranquilamente, deve ter pago um valor para o Estado, né? Deve ter deixado a loja dele nas mãos do Estado e tal. Aceitaram que ele fosse embora com seus servos da cidade. Né? Lembrando que o foco daquele povo era completamente financeiro. Então o fato de Abraão ter encontrado um outro Deus, um Deus diferente, não incomodaria tanto aquele povo como incomodaria perder dinheiro. Então Abraão encontra Deus, pega a sua família e sai daquela região. A gente tem o caminho, quando a região Abraão passa, né? Primeiro eles vão para Arã,
A partir de Harã, aí que ele deixa o pai para trás e realmente segue para fora daquela região com sua família. E aí a gente tem o primeiro ponto importante dessa história, que é a passagem pelo Egito, né? Ao perceber que sua esposa chamava muita atenção ali no Egito, por conta da sua aparência, a Bíblia diz que ela era muito formosa e tal, o patriarca Abraão, ele teme pela sua vida. E o que ele faz? Ele diz a todos que ela era sua irmã. E o faraó leva Sara ao palácio. E aí o que acontece? Deus começa a punir o faraó, começa a punir o Egito, manda praga sobre o Egito. E aí o faraó chama Abraão, fala: "Ô Abraão, o que você fez? Tal, pô, ela é tua irmã, né? Vai embora, pega tuas coisas e sai daqui." E aí nós temos várias mensagens sobre a mentira de Abraão, e alguns até dizem que ele se acovardou e tudo isso aí, o que é um absurdo e uma falta de conhecimento contextual aqui, né, gente? Então vamos revisar essa situação da passagem de Abraão pelo Egito, né? Primeira coisa, Abraão não mente, porque a mentira só é pecado quando causa o mal, ou é usada para engrandecimento próprio, por vaidade. Abraão conta essa inverdade para poupar a sua vida, a vida dos seus servos, né? Porque ele carregava o quê? O peso da promessa. Mas Abraão quebrou a lei do falso testemunho. Não quebrou. Tá? Primeiro que essa lei nem existia, tá? Essa lei ainda não existia ali. No Egito não tinha aquela questão do perjúrio. No Egito existia a questão do perjúrio, mas Abraão era um estrangeiro, tá? Abraão não conhecia as leis do Egito ainda. Ele saiu de Ur, tá? Ele tinha aquelas leis da Suméria e foi para um local novo que ele não conhecia. Ele teve medo, não sabia como que funcionava ali a questão da lei. Então, ele conta essa inverdade para proteger sua vida. Ele não está fazendo mal a ninguém, ele está protegendo alguém. E lembra que a gente usou aquele exemplo lá atrás sobre a questão dos alemães, que esconderam os judeus nas suas casas. Eles tinham todo dia que mentir para os soldados alemães que faziam a patrulha. Mas eles estavam pecando por contar essa mentira? Não, porque eles estavam salvando uma vida. Abraão aqui ele mente para salvar a sua vida e salvar a promessa. A promessa que Deus tinha com ele. Então, não era um pecado, tá, gente? Esse negócio que Abraão conta de Sara ser irmã dele, não era também necessariamente uma inverdade. Por quê? Porque no Antigo Egito, era comum o marido e a esposa se referirem um ao outro como irmão e irmã. Isso era um apelido carinhoso que era usado no Antigo Egito. Então você com a sua esposa, às vezes você usava o mesmo termo para ela que você usaria com uma irmã. Isso era meio que um costume da época, um apelido carinhoso e tal. Então Abraão pode ter até se apoiado nisso, né, para disfarçar aquela relação que ele tinha com Sara. Terceiro ponto, igual eu já falei, o Egito não estava debaixo das mesmas leis da Suméria e cada nomo, cada região do Egito tinha suas próprias leis, até leis menores ali. Então Abraão não conhecia aquelas leis, né, não sabia como agir. Quarto ponto, não era incomum um rei matar um estrangeiro visitante ali, tomar suas posses, sua esposa, etc. Então quando Abraão quer proteger e fala que a Sara é a irmã dele, existia esse risco do faraó mandar matar Abraão, pegar a Sara como esposa à força, seus bens, seus servos, tudo aquilo ali, porque isso era um costume da época, isso acontecia, era algo comum. Então Abraão agiu por questão de cuidado, né, por segurança. E em quinto ponto, como também já citei, as leis ainda não haviam sido escritas. Então, gente, a gente tem que lembrar, isso é muito importante quando fala de Abraão, de todos aqueles personagens antes de Moisés, vocês não podem esquecer que eles não tinham a lei com eles ainda. A lei não havia sido escrita. O que eles tinham? Só a fé em Deus, num Deus único, é só isso que eles tinham, é só essa fé. Eles tentavam agradar esse Deus. E o que eles tinham ao redor deles? Toda aquela cultura daqueles povos. Mas eles não tinham as leis ainda. Pode isso, não pode aquilo. Isso não pode, pode aquilo. Pra gente hoje em dia é mais fácil. A gente tem a Bíblia na mão. A gente tem ali um guia do que pode e o que não pode. É muito mais fácil. Para Abraão, ele não tinha isso. Então pensa que a dificuldade que ele tinha em agradar a Deus. E como a fé dele também era verdadeira, porque ele não tinha os relatos, ele não tinha personagens para se basear. Ele tinha só a fé verdadeira e sincera dele. Por isso que ele é o pai da fé. A fé de Abraão foi muito grande. Abraão foi contra toda uma geração, contra toda uma cultura, contra toda uma religião para adorar o Deus verdadeiro. Então a gente não pode esquecer disso, gente. Então Abraão não se acovarda ou peca ali no Egito, tá, gente? Isso não acontece. Agora vejam o que o texto conta mais sobre isso, né?
Diz que Abraão ali, quando está no Egito, e Sara é levada para o palácio, ele ganha muitos bens, gado, riqueza. E por que disso? Por conta do dote. Quando o faraó lá, os príncipes do Egito, eles tomam gosto por Sara, eles começam a pagar aquele dote para Sara. E o dote era um presente financeiro que era dado. Abraão era a família de Sara ali, estava dizendo que era irmão dela. Então, eles começam a ganhar esses presentes dos egípcios. E vai juntando esses bens. Quando chega depois lá e o faraó descobre que Sara é a esposa de Abraão e manda eles embora e Deus castiga aquele povo, o que eles têm com eles? Aquele dote. Eles não iam tirar esses presentes que eles deram, já tinham dado. Então Abraão e Sara vão embora do Egito com aqueles presentes. Então eles vão embora muito mais ricos. Então aquele enriquecimento de Abraão no Egito se dá por 2 pontos. Um pela bênção de Deus, que tudo que Abraão fazia era abençoado. Então o tempo que ele trabalhou ali no Egito, que ele comercializou, Deus abençoou muito ele ali. E por conta desse dote que foi pago para Sara. Então ganhou muito dinheiro. E é estranho falar isso, quando a gente pensa isso, até dá a impressão de que, sei lá, eles deram um golpe no Egito ali para conseguir tudo aquilo. Mas não foi, tá, gente? O fato é que Abraão só quis proteger a sua vida, proteger aquela promessa que ele tinha com Deus, aquela relação dele com Deus, proteger a sua família e, como consequência dos acontecimentos, enriqueceu muito ali dentro. Passou essa questão, o que nós temos? A separação de Abraão e Ló, né? Como todo sumério, eles eram muito bem treinados na arte financeira. Então eles sabiam vender, sabiam comercializar, sabiam desenvolver o seu dinheiro e os seus bens começam a crescer muito, tanto dele quanto de Ló, seu sobrinho. Para evitar a briga entre os servos, aquela briga por questão de dinheiro e tal, eles decidem se separar e Abraão deixa que Ló escolha primeiro para onde que ele vá. Isso é interessante porque Abraão era mais velho, tá? Ele era o patriarca ali. E isso mostra que ele tem uma característica muito importante, né? Que ele não era o quê? Ganancioso. Abraão sabia lidar com dinheiro, Abraão tinha muitos bens, mas ele não era apegado a esses bens. Para Abraão, o que importava para ele era a fé em Deus. Ló já era um pouco diferente. Aí vocês têm que entender que Sara, Ló, os outros servos, eles não tiveram aquele encontro com Deus que Abraão teve lá atrás. Eles passam a amar a Deus com o tempo, mas é um processo longo. Quando eles saem junto com Abraão lá dos sumérios, daquela região, eles ainda são o quê? São politeístas. Eles não são tementes a Deus. É só Abraão que é realmente temente a Deus quando eles saem de lá. Os outros estão passando pelo processo de conversão ainda deles. Ainda estão entendendo como que Deus funcionava, o que eles queriam, etc. Então Ló ainda não estava da mesma forma que Abraão. Ló ainda tinha esse foco financeiro, ele entendia que Deus era Deus e tal, mas ainda estava lidando com isso. Então Abraão deixa Ló escolher, onde que Ló vai. Ló vai para as Campinas do Jordão. Escolhe uma região onde tem mais condição para criar o gado, para plantar melhor, sabe que ali é uma rota comercial, é uma rota de turismo por conta de Sodoma. Então ele vai para o local onde ele pode florescer financeiramente melhor. Então Abraão, como eu falei, não era muito apegado a esse tipo de coisa, fala, então beleza, eu vou para outro lado e está tudo certo. Passa essa situação. Esperar passar essa moto, hein? Então tá, passa essa situação da separação dele com Ló, acontece aquela guerra no local, uma guerra muito grande entre vários reis. E aí eu já expliquei também por que isso acontece, porque as cidades daquela região eram cidades-estado. Então cada cidade tinha seu próprio deus, seu próprio rei, e apesar de eles dividirem aquela cultura, cada cidade era autônoma, então elas guerreavam muito entre si por conta de recursos naturais principalmente. Então acontece essa grande guerra, e Ló acaba sendo levado cativo com seus servos, com seus bens, no final dessa guerra. Abraão, quando fica sabendo, o que ele faz? Abraão tinha um treinamento, tinha conhecimento. Ele sabe que no final de uma guerra, os soldados estão cansados. Normalmente, quando eles voltam para sua cidade, eles fazem uma festa, eles bebem, tem toda aquela questão. Ele se aproveita disso. Logo depois que ele fica sabendo, ele já vai correndo atrás com seus homens, vai lá e resgata Ló. Ele age no momento ideal. Então, ele age de uma forma brilhante, bem estratégica, assim, Abraão, quando ele resgata Ló. Porque ele entende como que funcionava a questão das guerras. Então, passa esse episódio. E aí Deus promete o quê? Promete um filho a Abraão.
E aí temos aquela situação com a serva Agar, né? Sara já era idosa, já achava que não podia ter filhos, e ela sugere que Abraão durma com a serva Agar. E aí muitos entram na questão do erro de Abraão, né? Abraão errou, gente? Errou. Por que Abraão errou? Porque faltou confiança em Deus, de que Deus faria Sara engravidar, tá? Mas não houve infidelidade, tá? Essa questão. Por quê? Porque a sociedade suméria tinha por lei que um homem poderia ter uma segunda esposa caso a primeira não pudesse gerar filhos, né? Herdeiros no caso. E Abraão e Sara simplesmente fazem uso dessa cultura, dessa lei, e o que ela fala? Bom, já que não tenho filho, usa minha serva, como todo mundo faz. É isso que acontece ali. Aí entra de novo aquela questão, eles não tinham as leis de Deus, tá? Faltou confiança em Deus, faltou. Nisso Abraão errou. Mas só nisso que ele errou, tá? Não houve outro erro relacionado a isso. Infidelidade, questão de ter uma segunda esposa, tal. Ele não sabia ainda do que podia e o que não podia, tá? Então, assim, houve consequências dessa ação? Houve. Ismael foi uma consequência. A guerra entre Ismael, os povos de Ismael e os povos da descendentes de Isaac acontece até hoje em dia. Então, assim, houve uma consequência muito grande desse erro de Abraão, dessa falta de confiança em Deus. Mas dá para entender por que aquele erro aconteceu. Não foi que Abraão foi mulherengo, ou que ele... Às vezes a pessoa até pensa que Abraão foi mulherengo, aqui de querer ter mais de uma esposa e tal, mas não era isso, gente. Era o costume da época, tá? Então ele usar uma segunda esposa, uma segunda mulher para gerar filhos, fazia parte do costume sumério. Isso é interessante porque muitas vezes nós pecamos, porque a sociedade acha que uma determinada ação é normal. Ou às vezes até permitido por lei. A lei permite, a lei fala isso, é normal, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Mas às vezes esse ato também é reprovável por Deus. Então, da mesma forma que hoje nós temos esse impacto entre o normal da sociedade e os nossos princípios cristãos, Abraão passou por isso. Ele também lutou com essa questão. Depois de um tempo, ele viu a confusão que deu ter filho com Agar. Mas na época ele achou que estava tudo certo, porque fazia parte da sociedade dele. Então, mais um ponto interessante aí para a gente revisar. E para encerrar a revisão de hoje, a gente continua na próxima aula depois, eu quero entrar num ponto interessante e até um tanto quanto oportuno. Que eu acho que a maior parte das pessoas aqui ouviu esse caso que a gente teve do abuso daquela criança de 10 anos, lá do Espírito Santo, e muita gente entrou em discussões com a questão do aborto, se pode, não pode, quando que pode, se o cristão aceita ou não isso aí e tal. E varia muito, né? Se realmente é um assassinato, quando que não é, a partir de que ponto a vida é. E houve muita discussão, tanto fora quanto dentro do meio cristão nessa questão. Eu não vou entrar a fundo na questão do aborto em si, porque esse é um estudo muito... que você tem que pegar vários textos, tem que separar um tempo só para isso daí. Mas o que a gente vai responder aqui é uma dúvida que tem mais relação com o nosso conteúdo aqui da minha aula, que é por que a Bíblia não fala diretamente sobre o aborto de forma específica, né? Nós temos vários textos sobre a importância da vida, sobre Deus já ter autoridade sobre o fruto do ventre, sobre o templo do Espírito Santo, a defesa dos fracos, a própria defesa da mulher, o papel do marido. Nós temos vários textos que dá para a gente usar para trabalhar o tema. Mas não existe nada específico. E por que não tem esse texto específico? Porque nas culturas sumérias e egípcia, de onde o povo de Deus veio, isso já era meio que um padrão da sociedade. Então aqueles povos achavam que matar uma criança era algo abominável. Então tanto para Abraão ali, que veio daquele povo sumério e teve sua descendência ali, não se matava uma criança. Porque era parte da cultura, a criança era sagrada. E depois lá na época de José, de Moisés principalmente, mais ainda. Para o egípcio também era abominável você matar uma criança. A criança era sagrada. Por isso que depois quando o povo sai, e escreve as leis, tem as leis levíticas, tudo aquilo, não tinha por que ficar focando nisso. Porque já era um aspecto do povo. O povo já tinha aquele conhecimento. O que Deus tinha que fazer com aquele povo? Tirar deles os costumes que eram maus aos seus olhos. Então aqueles costumes que o povo trouxe do povo egípcio, que Deus não gostava, Deus teve que bater nessa tecla. Idolatria, os homicídios, a infidelidade, né, adultério, várias coisas ali que eles tinham que aprender.
Da mesma forma que o povo, quando sai do Egito, sabe que a questão da fidelidade com a esposa era algo muito leviano para o egípcio, com certeza o povo de Deus também trouxe essa cultura com eles, e era algo mal aos olhos de Deus. Ao mesmo tempo, eles trouxeram algo bom daquela cultura, que é esse amor à criança, né? Que você não matava a criança. Então, por isso que não tem um texto específico sobre isso, porque aquilo já estava imputado no povo de Deus. Não precisava ser falado, né? Já estava implícito, já estava ali, já fazia parte da cultura. Quem vai começar realmente a sacrificar a criança depois são os amonitas, lá descendentes de Ló, que habitavam a terra de Canaã. Esse é o povo que começou a sacrificar a criança. Por que eles faziam isso? Porque eles adoravam um deus, uma entidade chamada Moloque. E Moloque exigia isso daquele povo, que eles sacrificassem um filho, a criança. Existia até um canibalismo realizado nessa questão. Então, mas os povos sumérios e egípcios, de modo geral, abominavam o sacrifício de crianças. Então, por isso que não tem um versículo específico, porque não precisava falar isso. O povo de Deus naquela época já estava acostumado com isso, que não se matava a criança. Então, é por isso que não tem um versículo, tá, gente? Sobre o aborto de forma específica. Não precisava ser dito. Então, a gente encerra aqui a primeira revisão, né? Eu estou trazendo alguns pontos do que falamos lá atrás, através da história bíblica, da cronologia. E na aula que vem a gente pega ali já, a partir de Sodoma e Gomorra, da destruição, a partir já de Isaac, né? Depois Esaú e Jacó, tal. A gente vai fazer essa ponte com esses personagens aí. Mas daqui já está revisado e encerrado essa parte aqui, tá bom? Então continuamos na próxima aula. Que todo mundo tenha uma boa semana, que vocês tenham uma semana muito abençoada e fiquem com Deus e um abraço.